Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês um pouco diferente a aula, porque eu vou ler uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, uma portaria muito recente que foi publicada semana passada, dia 21/2 de 2018, onde muitas pessoas, inclusive, que atuam na área tributária talvez ainda não tenham conhecimento sobre essa portaria. E essa portaria é bastante interessante e importante na vida das empresas e dos advogados também que atuam na área tributária. Por quê? Porque foi a primeira vez, digamos assim, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ela baixou normas regulamentando a dação em pagamento de bem imóvel para pagamento de dívidas de natureza tributária, para pagamentos de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária. Então, essa portaria agora de 21, publicada dia 21/2 de 2018, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a portaria número 32, ela estabelece essa possibilidade agora que uma empresa que está devendo, ou uma pessoa física ou jurídica que está devendo algum valor à Fazenda Nacional, que já esteja inscrito em dívida ativa, desde que a dívida seja de natureza tributária, ela agora oferece essa oportunidade da pessoa que tem muito imóvel, mas não tem dinheiro para pagar a dívida, pegar aquele imóvel e oferecer para o pagamento daquela dívida. Então existe uma série de regras, a portaria está aqui, é a primeira vez que eu vou ler uma legislação aqui para vocês, praticamente toda, certo? Talvez fique até um pouco cansativa a aula, talvez seja necessário até a gente dividir essa aula em duas, porque tem muitos detalhes aqui que eu tenho que explicar para vocês, e só lendo, e como ela é muito recente, só lendo aqui e passando as noções gerais não seriam suficientes. Então vamos começar, e até nas minhas aulas presenciais aqui do meu curso, eu faço muito isso, eu pego a legislação, leio e explico na hora aqui aos alunos o que é que está dizendo aquela legislação, como é que ela pode ser aplicada na prática. Então eu vou fazer hoje diferente de todos os outros vídeos que eu já gravei com vocês. Eu não gosto nem muito de ficar lendo, eu gosto muito de conversar com vocês sobre isso. Mas é necessário hoje a gente ler. Vamos lá. Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 32, de 8 de fevereiro de 2018, que foi publicado no Diário da União em 21/2 de 2018. O que é que dispõe essa portaria? Regulamenta o procedimento de dação em pagamento de bem imóvel para extinção de débitos de natureza tributária inscritos em dívida ativa da União. Então, no própria regulamentação da portaria, ela já dá vários detalhes dela. Extinção de débito, dação em pagamento de bem imóvel para extinção de débitos de natureza tributária, ou seja, multa, taxa, essas outras questões que não têm natureza tributária, evidentemente não são regulamentadas por esta portaria. Então diz aqui, o artigo 1º, os débitos inscritos em dívida ativa da União, tem que estar escrito em dívida ativa, de natureza tributária, ajuizados ou não, poderão ser extintos mediante a dação em pagamento de bens imóveis, na forma e condições estabelecidas nesta portaria. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos débitos apurados na forma do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Primeiro ponto. Vamos lá. Artigo 1º. Débitos, como falei para vocês, de natureza tributária. Então isso aqui não envolve multas, não envolve taxas, é só débitos de natureza tributária inscritos, poderão ser extintos mediante a dação em pagamento de bens móveis na forma e condições estabelecidas nesta portaria. E tem que estar escrito em dívida ativa, tá certo? Então, e os débitos, desde que a empresa não esteja no Simples Nacional, ou seja, os débitos do Simples Nacional não estão enquadrados nesta portaria. Só são as empresas que estão no lucro real ou no lucro presumido. Débitos do Simples não se enquadra aqui. Artigo 2º. A dação em pagamento de bens imóveis deve abranger a totalidade do débito que se pretende liquidar, com atualização, juros, multas
e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o bem ofertado. Então ele está dizendo, ele vai dar um bem para pagamento daquela dívida e aquela dívida vai ser atualizada com juros, correção, honorários da fazenda, e aquele bem que ele está dando em pagamento tem que ser suficiente para quitar aquela dívida, tá certo? E ele pode também fazer, tem uma observação importante aqui, quando diz assim, a dação em pagamento de bem imóvel deve abranger a totalidade do débito que se pretende liquidar. Então, pode acontecer uma situação, eu entendo assim, né? Evidentemente, como uma portaria muito recente, ainda vai ter muitos debates sobre ela, mas você pode ter um caso que aquele determinada empresa tenha vários débitos e ela escolhe só 2 ou 3 débitos daquele ali para dar um imóvel para pagamento daqueles débitos, daqueles 2 ou 3 que ela escolheu, não é? Ela não precisa dar para a totalidade, para ter que pagar todos os débitos, ela pode escolher entre pagar, eu vou pagar 3 ou 4 inscrições em dívida ativa, essas 2 eu não vou pagar agora, e para essas 3 ou 4 inscrições eu vou entregar esse imóvel como dação em pagamento. Artigo 3º, somente será autorizada a dação em pagamento de bem imóvel cujo domínio pleno ou útil esteja regularmente inscrito em nome do devedor junto ao cartório de registro de imóvel competente. Então o devedor tem que provar que aquele imóvel é dele, que está devidamente legalizado, registrado no cartório de registro de imóveis competente, que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ou seja, que sobre aquele imóvel não tenha nenhum ônus, nenhuma hipoteca, nenhuma penhora de um outro processo, o bem esteja limpinho, que ele possa oferecer para pagamento daquela dívida tributária. Não serão aceitos os imóveis de difícil alienação, inservíveis ou que não atendam aos critérios de necessidade, utilidade e conveniência a serem aferidos pela administração pública. A dação em pagamento se dará pelo valor do laudo de avaliação do bem imóvel. Então, evidentemente que aquele imóvel que ele está dando para pagamento daquela dívida de natureza tributária tem que ter um laudo, e a gente vai ver aqui mais na frente que esse laudo tem que ser feito por uma instituição pública, no caso a Caixa Econômica Federal, que vai fazer um laudo dizendo quanto é que aquele imóvel vale no mercado. Então, com base nesse laudo, que a Fazenda vai se basear para dizer se aquele imóvel tem condições ou não de pagar aquela dívida, de dar cidade com o pagamento daquela dívida. Vamos lá, parágrafo 3º. Se o bem ofertado for avaliado em montante superior ao valor consolidado do débito, escrito em dívida ativa da União, que se objetiva extinguir, sua aceitação ficará condicionada à renúncia expressa em escritura pública por parte do devedor, proprietário do imóvel, ao ressarcimento de qualquer diferença. Ou seja, a fazenda aqui não é boba nem nada, digamos que o imóvel vale 1 milhão e a dívida é de 800 mil. Então, aqui está dizendo que o devedor, no caso, tem que renunciar a esses 200 mil, através até de uma escritura pública. A fazenda não vai devolver para ele, você tem direito a um troco de 200 mil, eu vou lhe creditar de alguma forma sobre isso. Não. Você abre mão desses 200 mil e entrega esse imóvel de 1 milhão para pagamento de uma dívida de 800 mil, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Parágrafo 4º. O laudo de avaliação do bem imóvel de que trata esta portaria deverá ser emitido por instituição financeira oficial em se tratando de imóvel urbano, no caso a Caixa Econômica Federal. Tem um órgão próprio na Caixa Econômica Federal que você vai lá, você vai preencher os documentos, solicitar uma avaliação daquele imóvel seu, eles vão emitir uma guia para você, você vai e faz o pagamento dessa guia. Depois que você leva lá na Caixa, eles vão marcar um dia e hora para ir lá e fazer a avaliação à equipe de engenheiro da Caixa Econômica, né? Inciso 2º, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em se tratando de imóvel rural, caso em que o procedimento ocorrerá em atendimento ao interesse social para fins de reforma agrária. Se o imóvel for urbano, quem vai fazer a avaliação será a Caixa. Se o imóvel for rural, quem vai fazer a avaliação no caso será o INCRA.
Parágrafo 5º. O devedor arcará com os custos da avaliação do imóvel. Ou seja, é o devedor que vai pagar, no caso a Caixa Econômica Federal, como eu falei para vocês no exemplo, ela vai emitir uma guia, ele vai pagar o custo daquela avaliação e ele depois vai marcar um dia que vai no imóvel fazer a avaliação. Parágrafo 4º. Caso o débito que se pretenda extinguir mediante da ação em pagamento de bem imóvel encontre-se em discussão judicial, o devedor e o corresponsável, se houver, deverão cumulativamente, inciso 1º, desistir das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre os quais se fundam as ações judiciais. Muitas vezes você vai dar aquele imóvel para extinção de um débito de natureza tributária porque você não tem condições de pagar. Mas às vezes você está vendo que você pode entrar com alguma ação anulatória de débito fiscal, discutindo aquela dívida em juízo, ou na própria execução fiscal mesmo, você entrar com embargo do devedor, discutindo aquela dívida que está sendo cobrada através de uma execução fiscal. Aqui ele está dizendo aqui, você só vai poder entrar nas normas desta portaria se você desistir das ações que você já impetrou, que você já deu entrada, brigando sobre aquelas inscrições daqueles débitos que você está querendo aqui que sejam extintos através da entrega do bem imóvel. Então a condição para que a Fazenda, a Procuradoria aceite aquele bem imóvel é que aqueles débitos que você está querendo extinguir, certo? Através de uma ação que você já deu entrada, uma ação anulatória de débito fiscal, primeiro você peça a desistência daquela ação para depois você vir aqui conversar com a gente, entregar o bem para a gente verificar se vai aceitar ou não, no caso da Procuradoria, né, aquele bem que foi dado para pagamento daqueles débitos. Parágrafo 1º. Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta se o débito objeto da desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial. Eu entendo esse parágrafo 1º da seguinte forma. Você tem uma execução, por exemplo, fiscal, onde tem várias inscrições, várias CDAs em dívida ativa. Então, você poderá dizer, olha, eu estou dando um imóvel, certo, para pagamento de tais e tais inscrições. Essas duas aqui não. Então, vai ser apenas uma desistência parcial. Você está pedindo a desistência da sua defesa somente com relação àquelas inscrições. Né? Aquelas outras que você entende que não vai dar nada para pagamento dela, continua a demanda com relação àquelas outras inscrições que você não pediu a extinção. É isso que está dizendo, eu vou ler de novo aqui. Somente será considerada a desistência parcial da ação judicial proposta se o débito objeto da desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos numa ação judicial. Não é? Por exemplo, que você tem um débito que numa mesma CDA tem vários períodos, aí você diz, olha, eu só quero aqui dar esse imóvel para pagamento aqui dos meses tais e tais e tais e tais e tais que está sendo cobrado nessa CDA, que eu não paguei os impostos. Aí não vai ser possível, porque fica difícil você tirar um período sim, um período não, um período sim, um período não. É diferente quando você tem várias inscrições em dívida ativa. Aí você pode dizer, eu vou pagar essas duas CDAs com esse imóvel, mas essas três aqui que ainda vão continuar no processo, porque essa aqui eu acho que eu estou sendo cobrado indevidamente e que eu quero continuar a minha briga. Então você fez apenas uma desistência parcial das suas ações. Isso pode ser feito. Parágrafo 2º. A desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o autor da ação do pagamento das custas judiciais e das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios nos termos do artigo 90 do atual Código de Processo Civil. Ou seja, a Fazenda, mais uma vez que não é boba, não é nada, ela está obrigando para que ela analise se vai aceitar seu imóvel ou não, primeiro que você desista das ações que você propôs. Mas como você foi o autor da ação e tem o princípio da sucumbência, se você desistiu e a Fazenda já se manifestou, você vai ter que pagar os honorários e as custas processuais, vai ter que pagar as custas processuais e os honorários de 20% da Fazenda, que depois vai lhe executar naquela mesma ação. É isso que está dizendo aqui. Ela pede para você desistir, mas diz, como você que deu a entrada na ação e pediu a desistência depois, você vai ter que pagar meus honorários nessa ação aqui. Né? Ela não abre mão disso. Parágrafo 3º. Caso não exista ação de execução ajuizada,
a dação em pagamento ficará condicionada ao reconhecimento da dívida pelo devedor e pelo corresponsável, se houver. Ou seja, ele está dizendo aqui, caso aquela inscrição ainda não tenha sido cobrada judicialmente através de uma execução, esteja apenas com a inscrição na Procuradoria da Fazenda Nacional, o devedor apenas, a dação em pagamento ficará condicionada ao reconhecimento da dívida pelo devedor, ou seja, ele vai lá na Fazenda e apenas vai assinar um termo de confissão de dívida reconhecendo que deve. Não vai ter nada dessa questão de pagamento de honorários da Fazenda e tudo mais, porque as ações ainda não foram ajuizadas, só estão ainda escritas em dívida ativa. Parágrafo 4º. Os depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento de extinção serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União. Isso significa o seguinte: digamos que eu tenho uma ação que eu estou discutindo aquela dívida. E para isso eu tenho feito alguns depósitos dentro desse processo. Olha, pedindo ao juiz uma liminar, uma tutela para eu fazer aquele depósito naquele processo. Aqui está dizendo o seguinte, que se você depois, com base nessa portaria, der um bem imóvel para pagamento daquele débito, esses depósitos que estão lá feitos não vão voltar para você não, vão ser convertidos em renda para a União, ou seja, serão transferidos para a União, né? Eu acredito que nessa hipótese aqui deve ter alguma questão depois que você possa abater da dívida, alguma coisa assim, ou não, né? Porque sempre aqui é tudo profísco, né? Como falou aqui no artigo que eu li anteriormente para vocês, dizendo que se o bem que você deu vale 1 milhão e a dívida foi 800, você perde aqueles 200, a Fazenda não vai lhe devolver. Eu acho que vai ser dessa mesma forma aqui, né? Que está dizendo, ó, os depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento de extinção serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda para a União. Artigo 5º. O requerimento de dação em pagamento será apresentado perante a unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do domicílio tributário do devedor, a qual determinará a abertura de procedimento administrativo para acompanhamento e deverá ser formalizado em modelo próprio, do qual constem os débitos a serem objeto da dação em pagamento na forma do anexo único, assinado pelo devedor representante legal com poderes para a prática do ato e instruído com. Então aqui ele já está mostrando como é que vai ser o procedimento. Ele está dizendo aqui que o requerimento de dação em pagamento, que o devedor vai na Fazenda Nacional, vai preencher um requerimento, certo? E eles vão abrir um processo administrativo para acompanhamento daquele imóvel todinho que ele quer dar a entrega. Esse processo ainda vai ter várias fases, vai se ouvir várias pessoas, no final vai até para a SPU, para a Secretaria do Patrimônio da União, para dizer se vai aceitar esse imóvel ou não, mas vai se abrir o processo administrativo e esse requerimento e deverá ser o requerimento formalizado em modelo próprio, do qual constam os débitos a serem objetos da dação em pagamento na forma do anexo único. Ou seja, nesse requerimento o devedor vai dizer quais débitos que estão inscritos de natureza tributária em dívida ativa que ele está entregando aquele imóvel para pagamento. E ele será assinado esse requerimento pelo devedor ou representante legal com poderes para a prática do ato. E será instruído esse requerimento que ele está fazendo na Procuradoria da Fazenda Nacional com o documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão, ou documento de identificação da pessoa física ou documento do procurador legalmente habilitado, conforme o caso. Ou seja, ele vai ter que juntar, se for pessoa jurídica, o contrato social da pessoa jurídica, ou se for pessoa física, um documento de identificação dela. B. Ele também vai juntar, nesse processo, uma certidão extraída a menos de 30 dias do cartório de registro de imóveis competente, que demonstre seu devedor o legítimo proprietário e que ateste que o imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Aquelas certidões negativas dos cartórios de imóveis dizendo que eu sou o proprietário daquele imóvel e que sobre aquele imóvel não existe nenhuma restrição. Ele também vai juntar, na letra C, certidão
de pagamento dos impostos, né, que ele bota aqui, certidão de quitação do imposto predial territorial urbano, IPTU, ou do imposto territorial rural, ITR, se for rural imóvel, da taxa de limpeza pública, da energia elétrica, da água, esgoto, despesas condominiais e demais encargos sobre imóvel. É o que a gente faz quando compra um imóvel, a gente faz uma busca, pede todos os documentos, que o condomínio está aqui, que a água está aqui, a energia está aqui, que está tudo regulamentado, tudo regularizado, para que não tenha problema depois da gente sofrer nenhuma cobrança por um débito que não é nosso. A mesma coisa aqui com a União, ele pede as certidões de que ele está aqui com todos os impostos, com a água, com luz, com o condomínio e tudo mais relacionado ao imóvel. Ele também pede certidões cíveis, que vai acompanhar o processo administrativo, criminal e trabalhistas, federais e estaduais, do domicílio do devedor, bem como do lugar da situação do imóvel. Ele vai pedir um laudo de avaliação, elaborado por instituição financeira oficial ou pelo INCRA, em se tratando de imóvel rural, expedidos a menos de 360 dias, ou seja, antes de eu fazer o requerimento na Procuradoria, primeiro já tenho que ter ido na Caixa Econômica Federal, preenchido os documentos, pedindo que eles fossem no meu imóvel, fazer uma avaliação do mesmo. Essa avaliação já tem que estar pronta no momento que eu vou na Procuradoria e ela vai abrir esse processo administrativo para que analise se aquele imóvel que eu estou dando vai ser aceito ou não para pagamento da dívida de natureza tributária. Manifestação de interesse no bem imóvel. Isso aqui foi que eu li umas 2 vezes para poder entender. Manifestação de interesse no bem imóvel expedida pelo dirigente máximo de órgão público integrante da administração federal direta, de quaisquer dos poderes da União, acompanhada de declaração de disponibilidade orçamentária e financeira do valor relativo ao bem imóvel oferecido em dação em pagamento, em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 13.259 de 2016. Ou seja, eu também tenho que levar, antes de ir na Procuradoria, uma manifestação de interesse de algum órgão público integrante da administração federal direta. Por exemplo, eu tive um caso aqui, pessoal, que eu me lembrei muito quando surgiu agora essa portaria, que é uma usina que tem muito patrimônio, muitos débitos fiscais, mas que ela não tem dinheiro para pagar, né? Ela tem muito patrimônio e o INCRA manifestou um interesse em algumas terras que ela tem. Então ela, o que é que fez? Ela pegou essa declaração do INCRA, né? Levou para a Procuradoria, para que a Procuradoria analisasse, e também um comprovante, digamos assim, um documento desse órgão do governo, dizendo que ele tem verba em caixa para depois ele pagar à União aquele débito. É como se o INCRA, nesse caso que eu estou dizendo aqui para vocês, dissesse o seguinte: olha, eu tenho interesse naquela tua terra, tu estás devendo à União, me dá aquela tua terra para pagamento, certo? Que eu vou pagar a União aí para você, entendeu? Aí eu junto uma declaração daquele órgão dizendo que tem que disponibilizar, acompanhada de declaração de disponibilidade orçamentária e financeira do valor relativo ao bem imóvel oferecido em dação e pagamento. É como se aquele órgão dissesse: você está me dando aquele bem e eu vou pagar a dívida, e eu estou lhe dando a declaração para você apresentar lá na Procuradoria, dizendo que eu tenho um orçamento, no meu orçamento, aquele valor daquele imóvel para poder pagar a Procuradoria. É isso que ele está dizendo. O negócio é meio complicado, mas é isso, certo? E a gente só vai aprender realmente com a prática, porque o negócio é muito recente e foi muito bom para as empresas. Eu tenho aqui várias situações de empresas que têm inúmeros imóveis, tem prédios no nome dela, mas não tem dinheiro, capital para pagar a dívida, que já é uma dívida assim impagável, mas ela tem patrimônio. Então agora ela vai poder entregar esse patrimônio para pagamento e extinção do seu débito. Até a Procuradoria está dizendo que agora viraram corretores de imóveis, que vão ter que ficar analisando imóvel o tempo todo. Isso vai complicar muito para eles também. G. No caso de interesse no bem imóvel por entidade integrante da administração federal indireta, agora é a administração indireta, manifestação de interesse no bem imóvel expedida pelo seu dirigente máximo,
acompanhada de declaração de disponibilidade orçamentária e financeira no valor relativo ao bem imóvel oferecido em dação em pagamento, em atendimento no parágrafo 4º, no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 13.259, bem como manifestação prévia da Secretaria do Patrimônio da União sobre possibilidade de incorporação do imóvel ao patrimônio da União e posterior transferência à entidade integrante da administração federal indireta. Então, no caso de o interessado for um integrante da administração federal indireta, ele também vai ter que levar aquela declaração daquele órgão, dizendo que tem interesse no imóvel, bem como a declaração que ele tem orçamento para pagar o valor daquele imóvel à União, e se for indireto, também uma declaração do patrimônio da União de que da possibilidade de incorporação do imóvel ao patrimônio da União. Ou seja, tem mais esse requisito aí. Artigo 6º. Atendidos os requisitos formais indicados no artigo anterior, a unidade descentralizada da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá se manifestar sobre a conveniência e oportunidade da dação em pagamento de bem imóvel para a recuperação do crédito tributário escrito em dívida ativa da União e, na hipótese de a manifestação ser favorável, submeter o processo administrativo à apreciação da Coordenação Geral de Estratégias e Recuperação de Crédito. Foi formalizado o processo, foi juntado todos esses documentos, laudo de avaliação, declaração daquela entidade da União que ela tem interesse naquele imóvel e que ela tem dinheiro para transferir aquele dinheiro para pagar aquela dívida, o valor daquele imóvel, ela tem no orçamento aquele valor para poder pagar a União diretamente o valor, não é? Foi preenchido tudo isso, então a Procuradoria agora ela vai analisar, deverá se manifestar sobre a conveniência e oportunidade da dação em pagamento do bem imóvel para a recuperação do crédito tributário escrito em dívida ativa e, na hipótese de a manifestação ser favorável, ela vai encaminhar a Procuradoria para mais um órgão, que é a Coordenação Geral de Estratégias e Recuperação de Crédito. Nesse órgão, de acordo com o parágrafo 1º agora, encaminhará o processo administrativo à SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, né, para verificação quanto à possibilidade de incorporação do imóvel ao patrimônio público, bem como solicitará ao órgão ou entidade interessada a emissão dos documentos de disponibilidade orçamentária e financeira, ou seja, depois que a Procuradoria pegou e enviou para esse órgão interno dela aquele processo, esse órgão vai ouvir a SPU, vai encaminhar também o processo para a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, que vai solicitar daquela entidade que está interessada no imóvel todos aqueles documentos novamente, aquela previsão que ela tem no orçamento de poder pagar o valor daquele imóvel que está sendo dado em garantia. Então agora o processo já foi para o Patrimônio da União. Parágrafo 2º. Após o atendimento aos requisitos objeto do parágrafo anterior, esse órgão da Procuradoria deverá decidir quanto à aceitação da proposta de dação em pagamento de bem imóvel como forma de extinção das inscrições de dívida ativa. Voltou da SPU, foi para a Procuradoria novamente e a Procuradoria agora deverá decidir quanto à aceitação da proposta de dação em pagamento do bem imóvel como forma de extinção da inscrição em dívida ativa. Após a aceitação da proposta, o processo administrativo será encaminhado à unidade descentralizada da Procuradoria para fins de encaminhamento ao órgão ou pessoa jurídica de direito público interessada do documento de arrecadação de receitas federais DARF ou Guia de Previdência Social, GPS, acompanhado do código relativo ao crédito fazendário cobrado, processando-se via Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, para o recolhimento integral do valor correspondente à dação e pagamento. Ou seja, agora nessa fase a Procuradoria diz, aceitamos, está tudo ok com o processo aqui, o órgão já deu o documento dizendo que ele tem interesse, esse órgão da administração pública direta ou indireta já deu um documento dizendo que ele tem interesse no bem, deu um outro documento dizendo que ele tem aquele dinheiro no orçamento para poder pagar para a gente. Então agora a gente aqui da Procuradoria vai pegar um DARF, vai mandar para aquele órgão para que ele efetue o pagamento relativo àquele imóvel que está sendo dado em dação em pagamento. É isso que está dizendo aqui. Parágrafo 4º.
A aula está um pouco assim extensa, pessoal, mas é interessante a gente comentar essa portaria, porque é uma portaria muito recente e ela trouxe muitas mudanças agora com essa questão de débitos inscritos em dívida ativa da União. Então isso foi muito importante para os empresários, importante demais. Eu conheço muitos empresários que estão há anos esperando por alguma regulamentação disso, né, para poder dar algum bem para pagar. Vários já chegaram para mim e disseram: olha, eu tenho aqui muito patrimônio, como citei aqui o exemplo, estou precisando, não tenho dinheiro em caixa nenhum para pagar essa dívida de 10 milhões, mas só 2 ou 3 imóveis meus aqui cobrem muito essa dívida. Então agora ele pode, se ele quiser, entregar esse imóvel, mas vai ser obedecido todo esse procedimento para pagamento. Então diz aqui o parágrafo 4º do artigo 6º. Caso existam depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento de extinção, a sua transformação em pagamento definitivo ou conversão em renda da União deverá ocorrer antes do recolhimento previsto no parágrafo anterior. Aquela questão que eu falei para vocês, caso exista algum processo onde está sendo discutida aquela dívida, existam depósitos naquele processo, primeiro aquele valor vai ser convertido para a União, para depois ela emitir um DAF e mandar para aquele órgão responsável para pagamento, transferência daquele valor para ela. Parágrafo 5º. O devedor será intimado acerca da decisão que aceitar a proposta para apresentação do termo de renúncia expressa referida no artigo 3º, parágrafo 3º, no prazo máximo de 90 dias, contados da intimação, sob pena de cancelamento da aceitação da proposta. Aquilo que já foi lido lá na frente, ou seja, a Procuradoria condiciona a análise desse processo todinho para ver se ela aceita ou não aquele imóvel que foi dado para pagamento daqueles débitos. Primeiro o devedor pedir a extinção de todas as ações que ele deu entrada, as defesas que ele fez, tudo relacionado àquele débito que ele quer ser extinto. Então a Procuradoria diz: eu só vou analisar isso depois que você me provar, através dos protocolos da sua petição, que você pediu a extinção de todas aquelas ações que você propôs para discutir esse débito em juízo. É isso que está dizendo aqui. Inciso 2º, a complementação de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e valor do bem ofertado mediante pagamento em dinheiro. É aquela questão, por exemplo, aí já é o contrário. Digamos que o bem vale 800 mil e a dívida vale 1 milhão. Aí nesse caso a União também não vai abrir mão dos 200 mil, ela vai cobrar, ela vai dizer: eu aceito esse bem por 800 mil, mas esses 200 mil a gente vai emitir um documento a mais para você pagar isso à vista. Você não pode parcelar, esses 200 mil tem que pagar esse complemento à vista. É isso que está dizendo aqui. É diferente daquele outro caso, né, que o imóvel era 1 milhão e a dívida era 800 mil. Aí a União diz: eu não vou te devolver os 200. Mas se for o contrário, se a dívida se o imóvel for 800 mil e a dívida 1 milhão, aí você tem que pagar o complemento. É isso que ele está dizendo aqui. Artigo 7º. A extinção dos débitos inscritos em dívida ativa da União está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 5º, ou seja, aquela questão toda dele trazer uma avaliação, uma declaração por escrito do órgão da administração pública direta ou indireta, dizendo que quer aquele bem e que ela tem previsão no orçamento para pagar aquele valor. Ele tem que trazer aqueles documentos de contrato social e tudo mais, né? Então está dizendo aqui: a extinção dos débitos inscritos em dívida ativa da União está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 5º, a manifestação favorável da SPU quanto à possibilidade de incorporação do imóvel ao patrimônio público. Terceiro, a aceitação pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da proposta de dação em pagamento de imóvel. Quarto, a comprovação de desistência e renúncia das ações judiciais, mediante a apresentação da segunda via da petição de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, protocolada no respectivo cartório judicial ou cópia da certidão do cartório que ateste o estado do processo, aquilo que eu já falei, né? Quinto, ao recolhimento integral do valor correspondente à dação em pagamento e do complemento em dinheiro, se for o caso, na forma prevista no parágrafo anterior, né? Então, ele está repetindo aqui todas aquelas condições de novo que eu já expliquei aqui para vocês. Artigo 8º. Cumprido o disposto no artigo 7º, a unidade descentralizada da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encaminhará o processo administrativo à SPU para providências administrativas e de registro da incorporação do imóvel ao patrimônio da União.
Terminando aqui, parágrafo único. Se por qualquer motivo não for aperfeiçoada a incorporação do imóvel ao patrimônio da União, a aceitação será desfeita e cancelada os seus efeitos. Artigo 9º. A proposta de dação em pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação aos débitos inscritos em dívida ativa antes de sua aceitação pela União. Aqui ele quer dizer o seguinte: antes da União dar o parecer final, dizer que aceita aquele imóvel para extinção, todos os processos que estão correndo, que ela já está cobrando aquela dívida que ele quer, o devedor quer que seja extinta, continuarão sua tramitação normal. É o que ele está falando aqui. Não vai ficar suspenso porque você deu entrada num procedimento administrativo para que a União aceite ou não aquele imóvel, não. É isso que ele está dizendo. Que, vou ler de novo, a proposta de dação em pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação aos débitos inscritos em dívida ativa antes da sua aceitação pela União. Parágrafo 1º. A pendência na análise do requerimento não afasta a necessidade de cumprimento regular das obrigações tributárias, nem impede o prosseguimento da cobrança administrativa ou judicial da dívida. Foi o que eu falei. O levantamento de garantias eventualmente existentes somente poderá ser realizado após a extinção da dívida pela dação em pagamento. Houve uma penhora de algum bem em algum processo pela União, então o devedor agora quer fazer o levantamento daquela penhora, deixar o bem dele limpinho, porque ele já está oferecendo um outro bem para pagamento daquela dívida. Aqui está dizendo que o levantamento de garantias eventualmente existentes somente poderá ser feito após a extinção da dívida pela dação em pagamento. Artigo 10. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional disponibilizará em seu sítio na internet área para registro da intenção de oferta de bens imóveis em dação em pagamento e para consulta pelos órgãos federais interessados. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Agora, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de março de 2018. Essa portaria foi publicada semana passada, no dia 21/2 de 2018, ou seja, muito recente, muito importante essa portaria. Inclusive o artigo 156 do Código Tributário Nacional, me lembrei agora, diz que uma das formas de extinção do crédito tributário é justamente a dação em pagamento, mas isso teria que ser regulamentado por uma legislação própria, e surgiu essa legislação agora falando como é que vai ser essa dação em pagamento. Então, resumindo aqui, pessoal, tudo que eu falei aqui para vocês, agora é possível um devedor que tem débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária entregar um imóvel para pagamento daquele débito. Porém, a entrega desse imóvel não é uma simples entrega. Ele tem que obedecer uma série de requisitos que eu li aqui para vocês. Primeiro, ir na caixa, preencher documentos, emitir os pagamentos da avaliação, ser feita uma avaliação do bem, ir no órgão interessado, tentar negociar para ver se tem algum órgão da administração pública, direta ou indireta, que tem interesse naquele bem, pedir uma declaração por escrito, e uma declaração de que aquele órgão tem dinheiro no orçamento para pagar a União aquela dívida do devedor. Ele tem que trazer todos aqueles documentos. Vai ser feita uma abertura de um processo administrativo, vai ser escutada a SPU para saber se ela também tem interesse em incorporar aquele imóvel ao patrimônio da União, e depois que é feito tudo isso e o próprio procurador dá um parecer favorável dizendo não, a gente aceita aquele bem, ele vai emitir uma guia, vai mandar para aquele órgão faz a transferência para o patrimônio da União e aquele imóvel passa a ser da União e aquela dívida do devedor vai ser extinta. Isso aqui é um resumo de toda a portaria 32, agora publicada na semana passada. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar o seu joinha, né, que o pessoal diz, né, no canal, porque isso ajuda a que esse vídeo seja levado a um grande número de pessoas, de se inscreverem no nosso canal também, de curtir a nossa página RP Tributário. É muito importante para a gente que grava esses vídeos aqui para vocês, certo? Ensinando aqui de uma forma muito espontânea e gratuita o direito tributário para vocês. Lembrando também do nosso próximo curso, que graças a Deus tem pouquíssimas vagas. Vamos começar na próxima semana, nesta mesma sala que eu estou gravando aqui para vocês, o 19º curso de prática
jurídica tributária. Eu tenho projetos, se Deus assim permitir, levar esse curso a nível nacional também esse ano. Quem sabe até gravando esse próximo curso que eu estou fazendo aqui na próxima semana. Tá certo? Muito obrigado, meus amigos, e até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Obrigado.